Boa noite! Bem-vindos à nossa super live que hoje iremos entrevistar, conhecer uma aluna case de sucesso que já fatura acima de R$ 10.000 por mês com ergonomia e você será o próximo. Hoje a gente vai conhecer a Drica, minha aluna, que já passou por toda essa formação que vocês estão começando agora, toda essa trajetória para vocês ouvirem as experiências dela, a jornada dela na ergonomia e se inspirarem e conhecerem cada dia mais outras pessoas que já atuam nesse mercado tão lucrativo e que estão seguindo os passos aí da liberdade financeira, liberdade de agenda e autonomia profissional. E essa live também a gente vai usar ela para fazer o sorteio dos 5 livros digitais que aconteceram essa semana. A gente fez um aquecimento pré-evento, pré-workshop. A gente fez lives todas as noites, de segunda a sexta, com temas relevantes para vocês já se aprofundarem na ergonomia antes mesmo do evento começar a semana que vem. E depois a gente vai conhecer, então, os 5 ganhadores dos 5 livros digitais, porque foi um por live, então já tem muitas pessoas lá participando. E ainda dá tempo de participar, inclusive, e no final a gente vai conhecer os 5 ganhadores. Mas antes de chamar a nossa convidada especial, eu tenho alguns recadinhos aqui para te passar, tá? O primeiro recado é para você que ainda não entrou no grupo de WhatsApp do evento, do workshop, A Virada. A primeira aula é segunda-feira da semana que vem, 7h30. E lá no grupo a gente vai enviar todas as comunicações, avisos da aula, apostila da aula, o link da aula e o link para entrar no grupo de WhatsApp já está ali nos comentários. É só vocês entrarem, tá? Segundo recado é para preencher a pesquisa do evento. Semana que vem vai ter Pix liberados nas aulas. E quem não fez o preenchimento da pesquisa do evento não vai concorrer aos Pix, que tem alguns pré-requisitos, né? E 2 deles são participar ao vivo das aulas e preencher a pesquisa de participação do evento. E no final dessa pesquisa, vocês também ganham um presente, que é o meu um guia do futuro consultor de ergonomia, que é uma apostila onde você tem mais aprofundamento sobre a nossa profissão, com informações bem importantes lá dentro, para você conseguir baixar. E por último, gente, é sobre os nossos contatos confiáveis. Eu estou enviando todos esses links ali nos comentários, tá? A gente tem uma página verificadora de número, que eu vou mandar o link ali nos comentários para vocês. Essa página é para você verificar sempre que algum contato, alguma pessoa entrar em contato com você fora do grupo de WhatsApp, então lá no seu privado, para você verificar se essa pessoa é alguém da minha equipe ou não. Então, a gente criou essa página onde você insere o número da pessoa ali, que entrou em contato com você, e aí essa página vai te dizer se é um número da minha equipe ou não. E para te ajudar, também a gente tem uma lista de contatos confiáveis, que eu vou apresentar aqui para vocês, que vocês podem tirar print também para já ter em mãos, tá? Então, ó, essa é a nossa lista de contatos confiáveis, para você tirar um print, aproveita e tira um print aí agora, que são os únicos contatos realmente da minha equipe para você passar por todo esse evento com segurança, sabendo que as comunicações que você está recebendo são confiáveis. Se você receber qualquer mensagem no privado que não esteja dentro dessa lista, apenas ignore, bloqueie e nos mande um print lá no Instagram, @deboradengo.ergonomia. Combinado? Gente, hoje é a nossa última live de aquecimento para evento. Amanhã, no domingo, a gente vai dar uma pausa para os últimos preparativos aí antes do nosso evento começar a segunda-feira. Só que eu quero perguntar para vocês, quem aqui assistiu às 5 lives de aquecimento essa semana, de segunda a sexta? Manda aí assistir todas, ou manda o número da live que você assistiu,
Ou manda quais lives você não assistiu, por quê? A gente criou um portal com todos os replays para você assistir. E esse portal tá ali nos comentários. Acabei de enviar, tá? É um portal para ver o replay das 5 lives, para preencher a pesquisa de participação, tem o link para entrar no grupo de WhatsApp também, tem lá um espaço para comentários e tem também cases de sucesso, vídeos de alunos que já alcançaram esses faturamentos para vocês assistirem. Foi um liberado por dia, então tem 7 vídeos lá ao todo. E aproveita aí o domingo, né, que você vai ter livre para assistir as lives que você perdeu. Ó, a Gisele assistiu todas, o Rodrigo também, a Simone também, o John também, Marcelo. Que maravilha, gente! A Lia, quem mais? A Jaque. Quem aqui tá chegando pela primeira vez? A Raquel assistiu todas. Quem é a primeira live? Comenta. Primeira live para eu te mandar, te desejar boas-vindas e te orientar mais uma vez. Assiste a gravação, que é muito importante, a gravação de todas as lives. Maurício, quem mais? Bianca, Luzia, primeira live, bem-vinda. Eliana também. Evelyn, Isabel, Petrúcia, Edilmara, Maria Terezinha, Vani Batista, Fábio, boa noite, Sueli, Renata. Olha, muita gente aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E ó, eu sei que pode, alguns termos, às vezes, que a gente fala aqui, quem tá chegando pela primeira vez, que não assistiu nenhuma live ainda, pode ser que fique um pouco confuso ou que não entenda. Por isso que fica aqui nessa live, tá? A gente vai abrir espaço para tirar dúvidas também, mas vamos fazer um combinado que depois da live e amanhã, domingo, você vai usar para ver as gravações das lives de aquecimento, que tudo que você precisa saber sobre ergonomia está nas lives, tá? Para você já chegar no evento segunda-feira super em dia já com o conteúdo, tá bom? Bora lá então, gente. Eu vou agora convidar a Drica, nossa convidada especial, minha aluna que já se formou comigo para compartilhar as experiências dela com vocês. Então, bem-vinda, Drica. Desejem boas-vindas para a Drica aí, gente. Tudo Oi, boa bem? noite, tudo bem? Boa noite, Drica. Obrigada mais uma vez por aceitar o meu convite de estar aqui, viu? Em pleno sábado à noite, né? Obrigada. Imagina, vai ser uma honra compartilhar com o pessoal toda a minha trajetória, toda a minha vivência e experiência na ergonomia. Ai, que coisa boa. E se apresenta para nós, Drica, de onde você está falando. Então, sou de Primavera do Leste, no Mato Grosso, né? Sou uma paranaense em solo mato-grossense, e Tem eu sou... bastante aí, né? Tem bastante paranaense aí. Eu fiquei sabendo Tem, quando eu fui. sim. Uhum. Tem uma cidade bem sulista, bastante sulistas aqui na cidade. E tem Então, quantos habitantes aí? É grande ou pequeno? em torno de 100 mil habitantes na cidade. Uhum. Intermediária. Legal. Isso. E qual a tua formação de base? Eu sou fisioterapeuta há 10 anos. 10 anos fisioterapeuta. Uhum. Que legal. E como foi que você conheceu a ergonomia ou a Débora Dengo? Quem que veio primeiro nessa ordem? Como que foi esse teu primeiro contato? Meu primeiro contato com a ergonomia foi na faculdade, na disciplina, e eu já tive aquela sensação de que era uma área que eu gostava, né? E eu fiz o meu TCC em cima disso. Então, meu TCC foi sobre as DORT em servidores concursados aqui na cidade. E Que foi legal. aí que eu identifiquei que tinha muitos concursados, servidores, que estavam em desvio de função devido a condições clínicas, devido às lesões, né, os distúrbios osteomusculares. E aí falei, olha, realmente é interessante. Mas eu só fui ter contato mesmo em 2018,
quando eu fui substituir uma ergonomista numa empresa bem grande aqui na cidade. Eu substituí ela, e aí eu falei, nossa, gostei mais ainda, né? E aí, em 2020, que eu te conheci, foi pelas redes sociais que eu te conheci mesmo, e eu fiz o MDD e mentoria para novos negócios. Foi nessa época que eu te conheci. Gente, esses cursos que a Drica fez, o MDD é de análise ergonômica do trabalho e a mentoria para novos negócios em ergonomia é o meu curso de empreendedorismo na área. Esses cursos a gente deu uma pausa de vender eles avulsos porque todos estão dentro da formação de consultores em ergonomia e da pós-graduação em formação de ergonomistas hoje. Então, quem entra nas formações hoje leva tudo que a Drica já estudou e as atualizações também, né, Drica? Isso. E agora estou dentro da pós, né? Eu já fiz eles lá atrás e agora estou fazendo a pós contigo de novo. De novo, outros cursos, né? Novos conhecimentos. Mas eu tive várias outras pós, né? Inclusive fiz uma outra pós em ergonomia, que foi o dobro dessa, quase o dobro praticamente o dobro da sua, e o conhecimento não chegou nem metade do que a gente tem no seu. Realmente, você tem uma entrega, você tem uma metodologia, você tem um conhecimento que é memorável, é muito bom. Então, realmente, você faz jus ao que você fala que você entrega e realmente você entrega. Entrega até além. Eu fico triste, né, por saber que tem outras formações tão mais caras que não entregam o que o aluno precisaria aprender, mas fico muito feliz quando vocês me encontram, mesmo que depois, né, porque pelo menos dali em diante as coisas mudam. E Drica, me conta como que foi esse teu primeiro contato comigo. Você já tinha feito cursos de ergonomia antes de me conhecer? Ou você acabou fazendo esses cursos que não te ensinaram tudo que você precisava depois? Como que foi isso? Não, eu fiz a primeira pós lá em 2016, antes de te conhecer. Então, eu já tinha feito essa pós, e aí em 2020 foi através das redes sociais mesmo que eu te vi, que eu te conheci. Então, antes eu já tinha feito alguns, até cursos de aperfeiçoamento na área, e aí agora, em 2020, que eu te comecei contigo. Eu li um comentário, realmente é viciante os cursos, a gente quer todos os cursos da Prof. Débora, a gente quer todos. Ai, a Jaque. E como que foi esse me conhecer? Você já estava buscando coisas na área de ergonomia? Ou você foi um acaso? Em que momento profissional que você estava da sua vida ali, quando você me encontrou? O que que você estava procurando? Ou enfim. Então, quando eu me formei, eu fui atuar no serviço público, eu fui concursada, né? E eu fiquei em torno de 1 ano neste concurso, e aí eu exonerei, porque não era algo que eu queria. No momento, eu entendi que aquilo não era para mim, né? E aí eu entrei na minha carreira de docência, na carreira acadêmica, que eu sou professora na faculdade aqui, e eu comecei nessa época, e aí junto veio a pandemia, né? Então veio a pandemia naquele momento, e a gente vem para o home office. E aí nesse período, eu comecei a atuar junto com uma outra fisioterapeuta, uma outra ergonomista, e aí eu precisava entender mais sobre as análises ergonômicas, sobre esse mundo, para que eu pudesse acompanhá-la. E aí foi onde eu te encontrei, e eu vivi a minha pandemia com a Débora. Eu estudava de manhã, de tarde, de noite nós tínhamos as aulas ao vivo, né? Então era durante o dia assistindo os cursos e à noite as aulas ao vivo. Então foi nesse período que eu te encontrei e aí comecei a fazer os teus cursos. Que legal. E como que foi qual foi tua primeira impressão, teu primeiro impacto? Porque tu já tinha vindo de uma outra pós, já tinha feito outros cursos. O que que tu encontrou
nos meus cursos que talvez você não tenha encontrado em outros? Como que foi essa diferença para você? Realmente a sua experiência e a sua entrega no sentido de realmente mostrar o que é ergonomia. Nos transmitir como que nós vamos ser um ergonomista, como, o que nós vamos realizar lá dentro da empresa, né? Então, eu fiquei tranquilo porque eu sabia chegar na empresa, eu sabia executar a minha atividade, executar toda a demanda que precisava, porque eu tinha sido bem capacitada nos seus cursos. E antes eu tinha essa dificuldade, tanto que em 2016 até 2020 eu não tinha atuado. Em 2018 que eu fui, mas aí eu só substituí a ergonomista na empresa, né? Então ela saiu de férias e eu fiquei substituindo com algumas demandas específicas, então ela fez um treinamento comigo, eu substituí ela, mas eu só fui ter realmente uma segurança para realmente executar o trabalho depois que eu fiz com seus cursos. Uhum. Então, o que mais te faltava era segurança. Isso, a segurança. Uhum. E como que foi o teu pós-curso, assim? Depois que você acessou minha metodologia, as avaliações, o passo a passo, o que que aconteceu na tua vida? Ainda era pandemia? Como que foi? Então, eu fiz todo o curso, eu trabalhei nessa empresa junto com essa outra ergonomista. Quando a gente finalizou a análise, eu saí, eu terminei o contrato com ela e eu fiquei sem atuar na ergonomia. Fiquei apenas na faculdade, na docência mesmo. E aí, nesse período, eu não apliquei tudo que eu tinha aprendido na mentoria, né? Então, eu não apliquei os métodos para captação de novos clientes. Então, eu dei uma pausa na minha área da ergonomia e foquei na área da docência. Mas ano passado, de 2023 para 2024, foi quando eu retorno para a ergonomia. Eu retorno, falo, agora essa é a minha área, essa é o que eu quero, né? Então é o que vibra, eu amo ergonomia, realmente eu sou apaixonada. Quem convive comigo sabe que quando eu falo de ergonomia, realmente é porque eu vivo essa paixão. E aí foi ali que eu voltei e quando eu volto para a ergonomia, eu começo a relembrar, pego o meu caderninho. No curso, pessoalmente, a gente se conheceu, você viu o meu caderninho, né? Eu tenho tudo anotadinho. Então, eu pego o meu caderninho e começo a resgatar todo o teu conhecimento, todo o teu conteúdo, tudo, como eu faço para captar novos clientes. E aí, as portas começam a se abrir. Várias e várias portas se abrem. Então, se eu tivesse aplicado lá em 2020, eu poderia estar em uma outra situação, em outro momento hoje, né? Mas eu entendo que tudo é no tempo de Deus, tudo cada coisa, né, tem o seu tempo e a sua hora. Então, hoje, hoje eu vivo da ergonomia. Hoje eu vivo da ergonomia e realmente as portas se abrem quando a gente faz a aplicação, a gente utiliza o método correto. Olha só. E imagina, não, a gente não dá para voltar no tempo, né? Mas realmente passaram-se alguns anos com aquele conhecimento guardado. Que bom que você guardou, né? Eu até imagino você lá. Agora eu vou investir na ergonomia, pegando os caderninhos que eu vi lá na imersão presencial da Drica. A Drica, realmente, ela escreveu todo o curso nos caderninhos, por isso que ela conseguiu, anos depois, voltar, pegar todo aquele conhecimento e aplicar. Muito bom. E como que foi esse teu início? Porque, então, assim, você acabou me conhecendo, não focou na ergonomia, ficou na docência por alguns anos. O que que te fez querer dar essa chance para a ergonomia? Não, acho que agora eu vou aplicar aquilo que eu aprendi com a Débora. O que que te motivou a olhar para a ergonomia depois de algum tempo que você já tinha acessado toda a metodologia, todo o conhecimento? Então, né, nesse período, eu abri uma clínica também de fisioterapia para atender,
Mas também não era aquela... era uma paixão, gostava do atendimento, mas eu ainda sentia que não era aquilo a minha missão, não era aquele o meu propósito. E dentro da faculdade, ela nos abre muitas portas também. Então, na faculdade, eu comecei como preceptora de estágio lá atrás, fui para a sala de aula e atualmente, que eu ainda sigo na docência, eu sou coordenadora dos estágios, né? Então, a parte prática eu que coordeno. Esses movimentos me fizeram estar mais próximo das empresas, estar mais próximos de outras pessoas, e aí começou a falar, é essa hora de eu voltar para a ergonomia. Por quê? Principalmente, liberdade de tempo, liberdade de horário. Ontem, inclusive, eu estive em 3 empresas ontem, né? Então, a liberdade de você poder estar em vários lugares, e eu gosto muito de ter o contato com as pessoas. E a ergonomia é o que me faz ter um contato com um número de pessoas maior, né? Então, a clínica eu vou ter ali com o meu paciente, mas a empresa, a ergonomia, ela faz eu ter um contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. E eu gosto dessa comunicação, desse movimento. Ai, que show! E como que foi esse teu início aplicando tudo? Como que você fez? Como que você teve dificuldade para fechar os primeiros contratos? Como que foi? Para mim, tudo que eu comecei foi através das palestras e treinamentos. Então, eu era convidada para participar, para ministrar treinamento ou palestras na CIPAT, e nesses momentos que a empresa tem, né? E nessa apresentação, nessa palestra, abordava as outras demandas que a ergonomia tem, as análises, ginástica laboral, e é através da ginástica laboral que eu entrei. E foi ali, né, foi com a ginástica laboral que eu entrei em algumas empresas as que eu atuo, que tenho fixo, né? E então foi nesse momento que eu volto para a ergonomia através das palestras e que me abre as portas para a ginástica laboral. E aí vem vindo outras e outras demandas, então análises, a ginástica e tudo mais. Que show! E você lembra de cabeça, mais ou menos, não sei se tu anotou, os primeiros contratos que você fechou depois de aplicar as estratégias, do que foi, valores, você lembra? Os primeiros foi análise ergonômica, né? A análise ergonômica de uma empresa pequena, que foi em torno de... Essa empresa foi 7 mil e alguma coisa. Tinha cinco funções. 7 mil reais. 5 funções. Uhum. E aí vem vindo outras, mas a primeira foi essa. A primeira análise minha foi essa, foi do ramo de transporte, primeira análise que eu fiz, e tinha 5 funções. E aí foi em torno de 7 mil e pouco, não me lembro os quebradinhos ali, mas foi nesse valor. Olha só, gente, o primeiro contrato da Drica pagou todo o investimento e ainda sobrou, não é? Isso aí. E não é raro, tá, gente? É bem comum teu primeiro cliente já pagar todo o investimento que você fez e ainda sobrar. É só aplicar os conhecimentos, né, Drica? E assim, é muito fácil, porque você entrega todo o modelo, toda a documentação pronta. Então, você entrega um documento para a gente pronto, você nos capacita, você dá os treinamentos, então é só a gente ir até a empresa e aplicar, né? Então, e tem todo também uma preparação, tem todo uma metodologia para como nós captarmos esses clientes. Que a gente parece ser difícil. Não, não é difícil. É só usar a forma correta. É chegar na pessoa correta, né? Então é isso que a prof passa para a gente.
quem é a pessoa correta para mim ir conversar? Em qual pessoa? Quem é o setor responsável que eu chego e vou ter essa primeira conversa? Quem é que vai entender da ergonomia para que possa realmente me aceitar lá dentro da empresa? Então, é isso que tem dentro do curso. Então, quando você chega e você usa toda essa metodologia, é fácil você fechar. Aí depois vem a negociação, aí depois vem essa é uma outra parte, que também a prof mostra para a gente, ensina a ter os bônus, macetes, os joguinhos, as questões ali para que a gente possa fechar realmente o nosso contrato, o contrato com aquela empresa, o nosso serviço. Então, até isso a prof nos ensina. Até quais são a chavinha ali, qual é o segredinho para a gente poder fechar o nosso contrato lá com aquela empresa, com aquele serviço. Então, assim, são vários pontinhos, várias questões que vem ensinando. Quando a gente faz a metodologia correta, a gente aplica, né? Quando a gente aplica, a gente vê o resultado realmente. Muito bom. Gente, vocês estão vendo aqui, ó, é só aplicar a metodologia. Claro, tem que ter paciência também, às vezes não é da noite para o dia, mas o que importa é você ter a metodologia em mãos e aplicar as estratégias, porque o mercado está aí, mais de 6 milhões de empresas precisando te contratar. Como a empresa vai descobrir que você existe é o ponto das estratégias ensinadas no módulo de empreendedorismo para atrair esses clientes. E a Drica ainda, ela é um ótimo exemplo, mas também precisa puxar a orelha dela, porque ela nem aplica tudo, né, Drica? Não. Até eu compartilhei com a prof, né? Eu nem aplico tudo que a prof passa. Tem muitos itens ali, né? Na captação, na divulgação, que eu não aplico tudo. Então, a hora que eu realmente aplicar, né? Aí o patamar vira, né? A chave vira, vem outro momento. E, Drica, vamos explorar para o pessoal saber melhor sobre os seus contratos, os contratos que você já fechou, os contratos que você vem fechando. Se você se recorda do maior contrato de ergonomia que você já fechou e o quanto você está faturando já mensalmente com ergonomia. Quando a prof fala de paciência, realmente é ter paciência. Final de 2023, eu fiz uma proposta de uma análise, de uma avaliação preliminar de uma empresa e enviei para a pessoa, conversamos, vou dar um retorno. E esse retorno nunca mais veio. Passou-se um ano passado, o retorno veio. E aí ele veio só com a mensagem assim, ó, vamos fechar. Aí eu, eita. Aí eu falei assim, olha, se você observar a validade da sua proposta, do seu orçamento, tinha um prazo, né, de 2 meses. A gente já se passou quase um ano, então nós teremos reajuste nesse valor. E aí eu fui lá, reajustei e ele, ok, tá fechado. Aí, tipo, sabe aquela hora que você fala, eita, né? Então, e foi realmente assim, né? E aí eu fechei com eles, então, assim, eu tinha colocado, era uma empresa pequena, eu tinha colocado 3 mil, dava 3 mil e pouco, e aí eu já coloquei para quase 5 mil, de um ano para outro. E assim, fechou tranquilo, né? Então, eu tenho trabalho em quantos dias? Eu só demorei um pouco mais para a coleta, porque porque como é safra, né? Então alguns setores estavam muito em campo e aí eu demorei mais uns dias. Mas assim, não foi 15 dias, 20 dias para fazer a entrega do laudo da análise, tudo prontinho. Documento todo Enquanto entregue. isso, você atende outras empresas também, né, Drica? Isso. Uhum. Enquanto isso, que eu tenho agora entrando nessa parte então dos serviços que eu presto, que eu estou prestando, né? Então eu tenho a minha empresa é recente, ela um ano e pouquinho que eu abri realmente ela, né? Que eu fundei a minha própria empresa de ergonomia.
Mas eu já tendo uma empresa, agora, nesse mês, a gente já renovou pela segunda vez. Então, a gente já está 2 anos juntos. Iniciei, com uma avaliação preliminar. Dessa avaliação preliminar, a gente foi para a parte da ginástica laboral. Então, eu estou na empresa 2 anos com ginástica laboral. Então, a gente renovou agora o contrato para mais um ano com a ginástica. E aí, então, eu já vinha atendendo algumas empresas. E aí, quando foi a necessidade, então, de eu me tornar uma empresa. Então, antes eu era pessoa, eu era pessoa física, estava, né, como fisioterapeuta, né? E aí eu me tornei, então, Começou atendendo essa empresa na ergonomia como pessoa física mesmo. como isso. Uhum. E aí, só que aí eles pedem que seja PJ, né? Então eles pedem a própria, porque empresa trabalha com empresa, então tem essa questão que a gente precisa se adequar também, né? E aí eu comecei então com análise, com avaliação, e aí fui para ginástica, né? Então, e as outras empresas também começou com uma palestra na CIPAT, aí fechou ginástica laboral mensal, né? E lembra aquela empresa que eu comentei que lá em 2018 eu substituí? Uhum. Então, eu fiquei substituindo, tira férias, ajuda aqui. Eu era a substituta, né? Não é esse termo, mas tipo, eu prestava serviço lá, mesmo tendo uma ergonomista CLT dentro da empresa, né? E aí, ano passado, sai a CLT e entra eu como a minha empresa entra como sendo a ergonomista real e oficial da empresa, Legal. que eu comecei lá atrás. Uhum. Então, assim, eu tenho uma admiração, um respeito enorme pela ergonomista, a Juliana, que foi quem me colocou a primeira vez lá dentro, ela que acreditou em mim, ela que me apoiou junto com toda a empresa, né? E hoje, então, eu sou ergonomista da empresa. Inclusive, a empresa ela é a maior produtora de ovos da América do Sul. Uau, que responsabilidade, hein, minha amiga? Uhum. São em torno de 900 colaboradores que a empresa tem. E aí eu presto serviço lá, aí lá é como consultoria. Dentro da consultoria tem várias demandas, tem vários serviços, né? Mas aí lá é diferente das outras, porque eu tenho as empresas que eu presto ginástica laboral e essa eu faço realmente sua consultoria. Então tem vários serviços dentro da consultoria que eu atendo lá, né? Então tem essas diferenças aí. Que legal. E hoje, Drica, se você somar os teus contratos fixos com empresas e também os teus contratos de ergonomia variáveis que chegam de forma pontualmente, qual é a média do teu faturamento mensal? Sai, passa de 10. Então, vamos, 5.800, 2.300, 2.700. Passou, né? Mais ou menos, passa. Dá uns 11, 12 mil, só na parte dá 10 mil e pouco, quase 11, só com a ergonomia no fixo, né? Que é o mensal. E essas empresas eu atendo na parte da manhã. Então, geralmente a partir da 1h30, 2 horas da tarde, eu já estou disponível estou livre para ir a outras empresas para fazer a parte das análises, treinamentos. Então, ontem, quando eu falei que eu fui em 3 empresas, eu fui às 7 fazer ginástica laboral na empresa, aí eu fui na outra, na parte da consultoria, e à tarde eu voltei para fazer um treinamento na CIPAT-R da outra empresa. Então, a liberdade de você estar em vários lugares no mesmo dia, você estar tendo essa comunicação, esse convívio com outras pessoas, tudo no mesmo dia. Que legal! Aê! E eu quero saber, você já solicitou os seus troféus, moça, ou ainda não? Mais uma puxadinha de orelha, né? Não solicitei ainda, não. É que eu já estava almejando o outro lá.
que o dez vem todo mês, né? Aí, tipo, pode ser o 100, né? O 100K. Mas aí logo eu já passo o 100K e vou para o 200. Tem o Hum, 200, prof? 300. Não. Então eu vou solicitar o 100. Vou solicitar. Qual foi o teu faturamento total desde que você entrou no meu curso? Desde que você começou a aplicar as estratégias, né? Que foi depois. Agora, nesse um ano de empresa, 96, 97, quase 100 mil, né, na empresa. E isso ainda tem alguns treinamentos, isso só de faturamento, que eu faturei com emissão de nota e tudo. Que tem alguns trabalhos que não foram feitos notas e tal, então acaba que já passou dos 100 mil nesses últimos 12 meses aí. Aí, ó, tá esperando, mulher. Solicita, Esse. pelo amor Lindo, de né? Deus. Vou Olha, solicitar. Vou solicitar. Depois da live eu vou preencher lá. Depois da live eu vou preencher. queremos receber a foto de você com o troféu pro nosso mural. Rodrica, Hum. e o que que você diria para os alunos, futuros alunos, né, futuros colegas de profissão, que às vezes estão entrando em contato pela primeira vez com a área, com o nicho, ainda não têm conhecimento, ainda não se formaram. Às vezes eles têm dúvidas sobre a profissão, se realmente tem mercado, se realmente é boa, se o que eu falo é verdade. Às vezes eles têm dúvidas sobre o curso, porque sim, não é um investimento barato, mas será que vai dar retorno para eles? O que que você tem a dizer, você que já passou por todo esse processo e está colhendo esses frutos mensalmente, né? Só um pouquinho que tem um vizinho passando aqui com fome. É, então, assim, ó, realmente vale a pena. Nós temos muita área, sim. A gente tá em expansão. Através das normativas, a gente sabe que a legislação pede isso, mas tem campo, né? Como eu sendo professora, eu sempre falo para os meus alunos, conheçam todas as áreas. Como eu sou coordenadora do estágio, o que eu faço? Eu procuro oferecer para eles, junto com os outros professores, todas as experiências possíveis, em todas as áreas da fisioterapia, inclusive da ergonomia. Eu levo muito eles. Esse mesmo semestre, eu levei eles lá na empresa onde eu atuo. A gente fez um projeto piloto de ginástica laboral lá dentro, que são muitos colaboradores, eu sozinha não ia conseguir, né? E eles fizeram. Isso foi muito legal porque teve uma adesão muito grande. Então, dentro da faculdade, eu não tive isso, essa experiência que os meus alunos estão tendo dentro da faculdade. Eu sempre compartilho com eles. Mas é o experimentar, é o estudar. Eu sempre falo, pesquise mais sobre cada uma das áreas. Então, geralmente eles chegam no estágio querendo uma área de atuação. E aí, quando ele começa a realmente atuar, vivenciar, alguns mudam de área, né? Então, assim, realmente é experimentar, é vivenciar aquela área, aquela atuação, buscar por profissionais que já estejam nessa área para que tenha um conhecimento a mais, tenha uma experiência a mais, entenda realmente como é, mas assim, dedicação. Eu sempre falo, você precisa se dedicar em qualquer área que você for, você precisa se dedicar, porque é a sua dedicação que vai te fazer prosperar, que vai te fazer ganhar os troféuzinhos, é a sua dedicação que vai fazer você se transformar na sua vida. Então, e aí, tendo pessoas tendo pessoas ao seu lado que te impulsionam, olha aí um aluno, o Ian, ele é o meu aluno, Que então ele legal. teve essa experiência lá na empresa, realmente, e é o que eu falo para eles, que realmente eles tenham essa experiência. Acompanhem, ofereça um estágio observacional. Posso te acompanhar. Eu, quando consigo, eu realmente levo eles para me acompanhar, para ter essa experiência, porque
esse mês eu realizei a primeira contratação de uma profissional na minha equipe, né? Então, Olha ela, gente, até, empresária de sucesso. até mês passado eu era sozinha e agora eu tive uma. Então, a gente sabe que é uma área que está em expansão, uma área que está crescendo e a gente precisa ter mais profissionais realmente nessa área. Então, mas é a dedicação, o empenho que você vai. E estar do lado de pessoas que te impulsionam, não tem erro. Ai, que show, Drica. Muito bom. Muito obrigada. Gente, alguém tem alguma dúvida que queira perguntar para a Drica? Aproveitem, né, que ela está aqui com nós. E Drica, tem alguma coisa que a gente não falou, que talvez você gostaria de falar, ou que, enfim, algum ponto que a gente não tenha passado? A live é tua, não esqueça disso. Ai, ai. Não sei, eu compartilhei já a minha trajetória, né? É, as, olha, ontem, né? Até compartilhei com a prof falou, não esquece de falar na live, né? Já ia esquecer. Então, ontem, a empresa onde eu Ah, é fiz. verdade. Até eu já tinha esquecido. Ontem à tarde, eu ministrei o treinamento lá na empresa, e junto com o treinamento, geralmente eu faço uma demonstração da ginástica laboral, um movimento, para que eles, né, são as didáticas da que a gente utiliza para fazer a captação, né, ter mais adesão do público, né, para que eles interagem no treinamento e o treinamento seja dinâmico, não seja aquela coisa maçante, só você falando, né? Então, e aí ontem eu fechei mais uma empresa, mais um contrato fixo de ginástica laboral. Então, na segunda-feira a gente vai só decidir, ter o fechamento realmente de valor e quantas horas, se vai ser uma vez na semana ou duas, né? Então, às vezes, pessoal, é essa a oportunidade que vocês precisam. Às vezes é a oportunidade de vocês palestrar, vocês levar o conhecimento de vocês. As empresas vão te conhecer, vão ver que você sabe do que você está falando, você sabe daquele conhecimento, daquele conteúdo, e você vai sanar a dor daquela empresa, né? Então você precisa solucionar o problema da empresa. Você não pode ser mais um problema. Você precisa solucionar. Então conheça a empresa. Eu comecei essa empresa que eu já fechei 2 anos. Eu comecei na outra empresa, porque essa empresa é uma cooperativa que faz produção de sementes e biológicos da agricultura, e ela é uma cooperativa. Então, essa cooperativa, ela tem os associados, né? E eu fui num associado, por indicação de uma amiga. Então, a minha amiga era amiga do RH, e o RH precisava de alguém para fazer uma palestra. E essa minha amiga é fisioterapeuta, ela falou, não é comigo, não. Eu sou do Pilates, eu gosto do Pilates, eu não gosto da ergonomia, mas eu tenho uma amiga que vai. E aí ela me indicou, eu fui, fiz o treinamento lá, e dali 1 ou 2 meses, a cooperativa entrou em contato para que eu pudesse ir fazer a avaliação. E é legal, porque é um outro ponto que vocês podem também ter como insight aí. Essa cooperativa veio por quê? Que tinha um alto índice de absenteísmo no setor. E ele queria entender o porquê que estava acontecendo, que é uma das demandas, né, prof, que a gente tem nas avaliações, nas análises. Então, eu fui lá, eu fiz, identifiquei o que estava acontecendo e a gente solucionou o problema, né? Então, aquele índice de absenteísmo, quantidade de atestados, de afastamentos, hoje não tem mais. Então, hoje a equipe flui muito bem. Agora eu fiz o quê? Já estou atualizando, porque já tem 2 anos, estou atualizando a análise. Então, nessa atualização, a gente observa que tudo que a gente implantou há 2 anos atrás super deu certo, está fluindo muito bem. Nesse período, às vezes acontece alguma coisinha ou outra, porque muda
muda colaboradores, muda processo, mudou o processo, então a gente atualiza a análise, mas é nisso. Então, olha, são questões que fazem a gente entrar dentro das empresas. Então, absenteísmo, a palestra, o treinamento. Então, são esses pontos que fazem a gente abrir portas para cada vez mais. Prof, tá mudo. Esqueci. Às vezes eu desligo porque eu preciso tossir, daí eu esqueço de ligar. Um contrato puxa o outro, né? Uma coisa puxa a outra. E esse é o poder de você estar em movimento no mercado sempre. Porque as oportunidades vão aparecendo e se você tá na inércia, você pode perder, né? Então, mesma coisa, uma amiga da Drica recebeu uma demanda para um treinamento de ergonomia e não dava esse treinamento, não é a área dela, não se especializou, passou para a Drica. Então, a importância de você falar com seus amigos o que você está fazendo. Então, o simples fato da Drica hoje estar aqui em uma live comigo e ela ter compartilhado lá no Instagram dela, reforça ainda mais pessoas ao redor dela saberem que ela trabalha com ergonomia, pessoas que antes eram desconhecidas, então aqui, né, um monte de gente nova também conhecendo a Drica, também vai surgir demanda de trabalho, porque a pessoa está em movimento, não estou dizendo que para ter esses resultados você precisa fazer live, porque é a primeira live da Drica, né? Isso. Então, Eu estava muito nervosa. Ainda estou um pouquinho nervosa, mas agora eu acho que já fiquei um pouquinho mais calma. Mas a primeira sempre é, né, dar aquele baque, né? Então, é a prova de que não precisa, porém, todas as ações que você faz vão te trazer algum retorno. Pode ser hoje, pode ser daqui a um ano, igual o cliente lá que mandou e-mail para a Drica, sumiu e daí um ano depois apareceu: oi, quero fechar. A Drica atualizou ali praticamente quase 20, 30% de reajuste e sim, fechou imediatamente. Então, todo movimento que você faz, né, e a networking, tudo é válido. Tem algumas perguntinhas aqui para você. Vamos lá. Se eu A souber Jaque, responder, eu vou responder. a Jaque perguntou, depois de quanto tempo de formação no curso você começou a ter seus primeiros clientes? Essa pergunta é uma pergunta que não vale, porque a Drica não aplicou as estratégias assim que ela se formou. Ela teve questões que ela não aplicou e uns 3, 4 anos depois, né, que você de fato pegou e voltou em todas as anotações e começou a aplicar. Então a pergunta tem que ser a partir de quando que a Drica aplicou a metodologia que começou a ter seus primeiros clientes. Que isso é o justo, senão fica injusto comigo, né? Não, realmente. Mas foi realmente após eu aplicar, porque como eu já estava nesse movimento de retornar para a ergonomia, eu não vou nem conseguir saber de certo o tempo. Mas foi rápido, porque a gente tem contato muito com o técnico de segurança, com o pessoal do RH. Então, esse é o contato que nós temos. Inclusive, tipo, divulgar o trabalho, eu divulgo no meu Instagram alguns treinamentos, Então, inclusive, ontem eu coloquei né, uma partezinha do treinamento de ontem. Mas, assim, não vou conseguir te falar quantos meses ou dias, mas é rápido, se você aplicar bem certinho. Só que você tem que entender que depende de qual é o serviço também. Porque eu também já entrei em empresa para fazer quick massage. Atendi, né, a quick massage dentro dentro da empresa, que é a outra empresa que eu faço também ginástica laboral, que eu fiz a quick massage, depois da quick a gente foi também na CIPAT, né, então treinamento, a quick, e aí a gente fechou. Então, assim, foi alguns meses, não... eu tô colhendo fruto diariamente de tudo que eu estou aplicando do curso, né, de tudo que eu estou aplicando da metodologia da Prof, porque a cada semana, a cada novo movimento, chega novos orçamentos e tudo mais. Então, a gente sempre está... Então, não vou conseguir te falar qual realmente o tempinho, mas para mim,
Quando eu retornei, foi mais rápido, né? Então, eu retornei e eu já tive os primeiros contatos. Mas agora, lá atrás, eu não apliquei. Se eu tivesse aplicado, eu já teria ganhado mais dinheiro. Antecipado, né? Maristela perguntou: quando você foi fazer sua primeira análise ergonômica, qual foi sua maior dificuldade? Outro ponto de atenção, porque a primeira análise ergonômica da Drica, ela não me conhecia ainda, não tinha feito a metodologia. Então, se você quiser também até trazer essa diferença, né, da tua primeira análise ergonômica com os conhecimentos que você tinha sem a minha formação e depois da minha formação, a tua primeira como que foi, se você lembrar? A minha primeira contato foi na empresa com a outra ergonomista, né? Que a gente fez. E aí ela tinha o modelo dela. E para mim foi um pouco mais difícil para mim colocar, porque ela já sabia como era o modelo dela, então eu coletava os dados e entregava para ela. E ela aplicava no documento. Mas quando eu fiz a minha primeira, lá na empresa de transporte, que eu utilizei o método da Prof, a maior dificuldade na primeira, gente, é realmente como você abordar o colaborador, chegar ali na empresa. É esse primeiro passo, a sua comunicação. Quando você realiza as primeiras conversas, primeira entrevista, que é o nosso ponto principal, o que a gente faz? A gente vai começando a quebrar. É igual agora, quando eu comecei, fiquei um pouquinho nervosa. Aí depois a gente vai começando a conversar e vai fluindo. Mas você precisa saber, você precisa ter um direcionamento de quais são as etapas. E isso a Prof passa para a gente. Quais são as etapas? O que eu faço primeiro, depois? E aí, no final, sim, você vai colocar suas sugestões de melhorias. Existe algumas situações que você fica pensando, o que eu vou sugerir de melhoria aqui? Prof, você ainda tem isso? Sempre, quando tem coisa Porque nova, né? isso. Então, ali pode ser que a primeira você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas aí você vai lá, estuda mais um pouco, você lê a norma, você entende o que é que a norma está te pedindo, o que a legislação pede aquilo, e aí você sugere a melhoria nesse ponto. Sempre com embasamento, a gente tem embasamento. Então, a gente tem muitos anos que a gente tem esses embasamentos. E a Prof entrega mastigado para a gente esse embasamento. Não precisamos a gente ir muito longe, não, está ali dentro do documento, está ali prontinho. É só a gente olhar ali qual é a normativa, qual é a ISO, qual é a ferramenta utilizar, tudo está certinho ali. Então é só a gente buscar. E com isso a gente vai sugerir a melhoria. Então, assim, hoje eu utilizo o modelo de análise da Prof, porque eu faço parte sou aluna, eu tenho esse direito, né, Prof, de utilizar na minha empresa, e ela é bem diferente da outra, né, dessa outra Prof, dessa outra colega que eu fiz. Então, tem uma diferença mais grande. Só que a outra eu ajudei na coleta. As minhas, que eu fiz sozinha, o primeiro contato e depois as sugestões de melhoria. Que até hoje a gente dá aquela situação ali, tipo, o que eu vou fazer? Mas dá certo, gente. Confia. Não, e ainda, né, a gente tem a nossa comunidade de alunos, que a gente sempre pode trocar experiência, né, pedir ajuda. Ah, o que vocês fariam nesse caso? Sempre surgem ideias legais também. Drica, e na sua opinião, uma pessoa que nunca fez nenhum curso de ergonomia antes, se ela entrar na minha formação, você acha que começando do zero ela consegue aprender tudo o que precisa e executar um trabalho bem feito, na tua opinião? Sim. Porque, como eu falei, é mastigado. É mastigado, gente. Literalmente é muitas horas de aula lá dentro da plataforma. Eu nem terminei de assistir tudo, porque o que eu faço? Então, às vezes pode ser também uma dica para vocês. Eu fiz um módulo, eu fui assistindo tudo ele. Aí chegou uma parte, eu volto, assisto de novo, antes de eu passar para o próximo módulo. Por quê? Porque eu preciso assimilar o módulo 1 para mim poder acessar o módulo 2, porque é uma sequência.
Então, às vezes, não queiram sair assistindo tudo, porque você vai ter um turbilhão de informações e que aí você pode se sentir com dificuldade de aplicar, porque você está com muita informação e você não está conseguindo assimilar. Mas quando você começa a fazer por etapas, você observa que você consegue sim. E olha, pessoal, você pode sim começar do zero. Se não, nunca teve contato com a ergonomia a primeira vez, com o curso da Prof você consegue. Inclusive, a Prof tem uns cursos até de treinamento, né, Prof? Que já consegue, você começa a se preparar para fazer os treinamentos. Então, não tem, não tem desculpa. Se você quer realmente entrar para ergonomia, que é uma área que está em expansão, uma área que tem demanda. Inclusive, aqui na minha cidade, somos em duas, realmente, que atua, né? Realmente, que se é ergonomista, nós somos em duas. Se tem mais alguém, eu desconheço ainda. Mas a gente tem demanda e tem demanda para muitos outros profissionais, né? Então, eu sempre falo isso para meus alunos lá na faculdade. Vocês podem vir para essa área que tem. E o curso da Prof capacita a gente muito. Dos cursinhos, dos treinamentos, inclusive após. A formação, eu não optei pela formação. Né? Eu não optei pela formação porque eu já optei pela pós, que tem, já quis ir direto para pós. Mas a formação também vai ser do mesmo nível que a pós é. Então, pode fazer tranquilo que você vai conseguir entrar na ergonomia e ter sucesso também com o curso da Prof. Ai, obrigada, Drica, pelo teu compartilhar, viu? Tem mais uma pergunta aqui para você, do Ian. O que você faz para lidar com colaboradores não participativos? Você já teve alguma experiência de ter colaboradores não participativos, sim ou não, e como lidar, o que fazer? Sim, na ginástica laboral, né, que é o que a gente mais tem contato ali. Nós temos muitos colaboradores em que eles não querem, né? Então, eu sempre busco inovar, eu busco trazer novas atividades, eu realizo dinâmica, eu utilizo muito os meses que são temáticos, né? Então, o Outubro Rosa, eu levo balão rosa, Setembro Amarelo, eu levo balão amarelo, faço atividade com balão, com bola, com bastão, em dupla, dinâmica, tudo. E aí, o que eu sempre falo? Outra questão aí dentro desses meus contratos, eu faço junto com a ginástica, que é uma gestão de queixas ocupacionais. Essa queixa é aquela conversazinha que a gente tem com o colaborador ali para entender o que é o dia a dia dele, né? E nesse momento, eu sempre mostro a importância do movimento para o nosso corpo. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Eu tô com dor, não vou fazer nada. Você só vai piorar a sua dor. Você precisa se movimentar. Então, eu mostro isso para eles e eu vou cativando eles com técnicas diferentes. E a conversa lá, eu converso. E eu trago eles para mim, porque eu gosto de conversar, eu sou comunicativa, então eu trago eles para fazer toda essa questão. E muita brincadeiras, assim, brincadeiras saudáveis, que vai cativando eles. Mas tem alguns que não gostam mesmo. Aí esses a gente respeita, mas sempre tenta resgatar. Não abandona ninguém, não. Não deixa ninguém para trás, não. Tenta resgatar. Muito bom. Obrigada, Drica. Drica, gratidão demais pela tua participação. Ó, gente, fica aí que vai rolar os sorteios dos 5 livros digitais agora, então não saiam, tá? Mas eu vou ir para o encerramento aqui com a Drica. Quero te dar os parabéns pela tua trajetória. Conheci a Drica pessoalmente recentemente, né, Drica? Fui dar um curso lá no Mato Grosso. Eu tô aqui no sul, né? Bem longe, foi muito bom. Espero te encontrar mais vezes também. E muito mais sucesso para você. Preenche o formulário para eu te enviar o 100K aqui, mulher. Vai ser um prazer. Depois você corre atrás do de 300 que está te esperando também, que eu tenho certeza que não vai demorar, inclusive. Pode deixar.
Tá. Inclusive eu fiz o curso online, e aí quando a prof veio em Cuiabá para fazer uma imersão, né? Eu saí daqui, eu acho que eu era a única de fora da cidade, todos os outros eram dali da cidade mesmo de Cuiabá. Eu fui 250 km aqui. Eu fui para participar com a prof, para conhecer a prof pessoalmente. E eu já estou esperando, prof, os encontros presenciais da pós, imersão, como tem aquele meme, né? Eu já tô com a roupa de ir, então eu tô preparada. Eu já estou preparada para que a gente tenha esses mais momentos assim. Quero agradecer realmente pela oportunidade. Já vem um tempinho, né, porque a prof me chama para fazer a live, e eu tinha um pouquinho de medo, de nervosismo e tal, e não é tão ruim, né? Tipo, a gente fica nervosinha, mas passa. Para motivar os outros alunos também, não cai pedaço não, né, Drica? Não, não cai, não cai. Inclusive, gente, é muito bom a gente poder ouvir de outras pessoas que já percorreram esse caminho, né? Então, a prof percorreu um caminho mais doloroso, como se diz, e aí ela entendeu todas as dores, entendeu todas as situações, e ela falou, não é esse caminho, né? Então, o que ela fez? Ela foi lá e criou o método dela, a formação dela, para que ela possa ensinar. Eu já peguei um caminho mais plano, um caminho já mais todo preparado, o solo já estava todo preparadinho, já estava tudo prontinho para mim plantar. Aí eu demorei, deixei algumas safras passar, e aí, mas aí quando chegou a minha safra, eu vim, plantei, e eu estou colhendo todos os frutos que a prof passa. Quero dizer assim que vocês realmente apliquem, aproveitem a semana que vem o evento, né? Eu até compartilhei no direct com a prof. Essa semana eu assisti algumas lives que era de aquecimento. Então era para quem estava iniciando, e eu peguei mais gatilhos, mais insights, tipo, já estou lá na frente alguns passos, mas eu ainda estou aprendendo aqui do básico. Então a gente nunca deixa de aprender. A gente sempre tem que buscar novos conhecimentos, a gente sempre tem que buscar novo aperfeiçoamento. E é o que eu sempre falo, esteja nas mesas, esteja no ambiente de pessoas que te impulsionam. Aquela frase que se diz que você é a média das pessoas com quem você convive é real. Então, tenha referências na sua vida profissional, tenha referência, mentores na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, profissional, tudo. Tenha pessoas que já percorreram um caminho e que hoje elas te ensinam um caminho bem mais tranquilo, bem mais leve e prazeroso, que a gente possa trabalhar, mas a gente possa ter uma qualidade de vida, a gente possa viver a nossa vida como deve ser vivida, não apenas trabalhar, 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 trabalhar e não ver nada ali, né? Então, eu até brinquei e falei assim, olha, ontem no meio das três empresas ainda consegui ir no salão lavar o cabelo, fazer uma escova, então, tipo, né? Então, são coisinhas assim que pode ser que antigamente eu não tinha esse tempo, porque eu estava, né, sempre trabalhando muito tempo, então hoje eu tenho um pouco mais de liberdade. Essa liberdade de tempo, essa liberdade financeira, então são tudo frutos da dedicação e do ensinamento de quem já trilhou esse caminho. Então, prof, muito obrigado por toda a sua entrega. A gente sempre fala, a gente precisa enaltecer quem está do nosso lado. A gente precisa realmente compartilhar todos os bens, tudo que você transmite para a gente. Porque você trilhou e agora você quer que outras pessoas trilhem. Então, igual eu falei, aqui nós somos em duas. Tem tem campo para muitos outros profissionais. Então, não é porque eu sou ergonomista aqui na cidade que eu não vou falar, mas ninguém pode conhecer a Prof. Débora, não pode, né? Não, tem área para todo mundo. Tem área para todo mundo. Então, você só precisa se dedicar e buscar. Realmente fazer o que você gosta.
Então, se vocês observar o meu currículo, eu já passei por algumas áreas da atuação da fisioterapia. E aí eu cheguei na onde eu sempre quis, né? Então é a minha área, a ergonomia. Então hoje eu tenho uma frase que você se torne especialista e não generalista. Então seja especialista em algo, seja especialista naquilo que te dá prazer, naquilo que te satisfaz e naquilo que realmente te brilhe os olhos. Então, muito obrigado, prof, por insistir que eu viesse. Foi muito bom mesmo poder compartilhar a minha trajetória, compartilhar aí as minhas experiências, a minha vivência na ergonomia, nessa profissão, nessa área que eu tanto amo, sou apaixonada. Ah, obrigada, Drica, de coração, muito feliz de poder ter esse bate-papo com você e de você ser instrumento de motivação, de inspiração para tantas pessoas que estão aqui hoje, pessoas que vão ver essa live depois ainda, que eu vou deixar salva para chegar a mais pessoas, porque coisa boa precisa ser compartilhada sim, histórias de sucesso precisam ser compartilhadas sim, e você é uma delas. E tudo isso que você já fez e já conquistou, eu preciso te falar, é só o começo ainda. Ah, eu recebo, eu Vem recebo. muito mais, vem muito mais. Estou pronta para acessar tudo isso, acessar esse e viver esse extraordinário que é a nossa vida, que Deus nos trouxe, né? Ele viver esse extraordinário que é. Então, estou pronta para brilhar mais ainda. Obrigada, Obrigada, Bru. Drica. Um beijo. Vou te liberar para fazer o sorteio que eles estão ansiosos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Beijo. E Obrigada. fala para eles não perderem a aula, o workshop semana que vem, segunda, 7h30. Segunda-feira, então, 7h30, horário de Brasília, porque minha galerinha que estava me assistindo aqui, meus amigos, é 6h30 para nós no Mato Grosso, tá? Mas Ah, é? então, horário de Horário de Brasília é Brasília. 7h30. Então, horário de Brasília é 7h30, pessoal, assista, vale a pena vocês ter essa imersão, esse conhecimento, e assim, ó, sugam da prof, sugam, porque a prof, ela tem um conhecimento gigantesco e ela não poupa em poder transmitir para a gente, então não percam realmente, que vocês vão brilhar, vocês vão ter sucesso, com dedicação e empenho vocês vão. Obrigada, Tchau, Drica. tchau, gente. Beijo. Tchau. Ai, que coisa boa, né, gente? Vamos pro sorteio então, gente. Ó, se você gostou dessa live, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa a Drica ver depois que teve um monte de likes para ela voltar a compartilhar em novas lives com a gente. Ela superou, né? Tava com medo, tava com vergonha, e olha como ela se saiu maravilhosamente bem. E vocês serão os próximos aqui a eu entrevistar também ao vivo, contando a trajetória de vocês, a história de vocês. Antes de ir para o sorteio dos 5 livros, gente, tinha muita gente ali perguntando sobre o curso, né? Mas eu não queria tirar o tempo da Drica ali da live. Então, gente, o Giuliari, outra Mari, estava perguntando sobre o curso. Eu tenho as formações, a Drica se formou comigo. Tem a FCE, a formação de consultores em ergonomia, que vai abrir nos próximos dias. Eu vou explicar tudo para vocês ao decorrer do evento semana que vem, não se preocupem, tá? É uma formação de 220 horas, reconhecida pelo MEC online, e você que determina o tempo que você vai usar para concluir, porque já está toda gravada a formação, justamente para o aluno escolher o melhor horário para si. Todo mundo tem uma vida corrida, um dia a dia, cada um tem um dia a dia que sabe, né, dos horários, então você consegue reservar o seu horário para estudar. E você que vai determinar a tua conclusão. Quanto mais rápido, quanto mais você se dedicar, mais rápido você vai terminar. E se você precisar de mais tempo, você tem até 1 ano para concluir, tá? E que mais? Além da gravação, nós também temos encontros ao vivo comigo, só de tirar dúvidas. Então, você assiste as aulas e tira as dúvidas comigo.
tá? Sobre valores, nas lives de aquecimento eu expliquei, está aberto e está nas mãos de vocês. Por quê? Quanto mais vocês engajarem no evento, curtirem as lives, as aulas, se inscreverem no canal, participarem semana que vem do workshop, baixarem as apostilas, gerarem um certificado semana que vem de 16 horas, tá? É o certificado que vai somar as lives de aquecimento e as aulas do workshop semana que vem. Então, é um certificado de 16 horas. Quanto mais vocês engajarem, melhor vai ser a condição que eu vou dar para vocês para a abertura da próxima turma, para vocês se formarem, tá? E não esqueçam de entrar no grupo de WhatsApp. Se tem alguém que está chegando aqui agora e não entrou no grupo de WhatsApp ainda, somente lá que a gente vai enviar as apostilas das aulas semana que vem. Vai ter uma apostila por aula, elas estão ficando incríveis, a gente vai usar amanhã para revisar todas novamente, e só no grupo que vai ser enviado. E tem que estar ao vivo nas aulas para pegar as senhas que vai abrir as apostilas também, tá? Que é a forma de você marcar presença nas aulas semana que vem. Então não perde. Nosso cronograma semana que vem é segunda, quarta, quinta e domingo. Segunda, quarta, quinta e domingo, 7h30 da noite. As nossas 4 aulas do workshop. E aí domingo a gente encerra com chave de ouro, 7h30, horário de Brasília, tá? Os amigos aí do Mato Grosso, 6h30 para vocês. E tem outros lugares também, né? Que o fuso é diferente, só se atentem para isso. Gente, a gente vai fazer agora o sorteio das lives de aquecimento. Então, todo mundo que participou das lives de segunda a sexta, eu liberei uma senha por dia no nosso aquecimento. E essa senha era comentar a hashtag da palavra-chave no post do convite da live do dia. E agora a gente vai fazer o sorteio para conhecer os ganhadores. Então, eu tô aqui, ó, com as páginas dos sorteios. Então, tá aqui sorteio 1, tô abrindo tudo aqui. Sorteio 2, sorteio 3, sorteio 4 e sorteio 5. Nessa página que eu vou compartilhar com vocês, já puxou automaticamente os comentários da live, do post oficial. Então, agora a gente vai fazer o sorteio desse post aqui, ó, da live número 1, que foi o que é ergonomia e quem pode atuar, lembram? Que foi esse aqui? Então, vai ser esse post aqui, o que é ergonomia e quem pode atuar. Aí, tá vendo? E a gente vai conhecer o ganhador. E tinham regrinhas, né, para seguir. Então, tinha que me seguir no Instagram, curtir o post e comentar a hashtag certa. Vamos conhecer o primeiro ganhador e se ele seguiu as regras. Sortear. Da live 1. Aí, ó, funcionou. Vamos confirmar? Ó, o que é ergonomia e quem pode atuar? A hashtag era sereiergo sem K. Foi a Ana Soli. Vamos ver se a Ana seguiu as regras. Precisava ter curtido o post. Ana Soli. Ixi, não curtiu o post. Ana Soli, não curtiu, ó. Então, vamos sortear de novo, ó, gente. Eu levo a sério as regras, ó. Não curtiu o post. Então, não ganhou. A gente vai sortear de novo, tá? Mais uma vez, vamos tentar. Esse é da live 1, tá? Ó, ZPAJG. Vocês têm cada arroba que eu não sei nem pronunciar. Serei ergo sem K. Vamos ver se ele curtiu o post. Opa, curtiu, ó. Tá aqui, gente. Ó. Curtiu o post. Vamos ver se me segue. Ah, não me segue. Não ganhou. Tem gente com azar e tem gente com muita sorte. Ó, gente, regra é regra. Comentar a hashtag certa,
curtir o post e me seguir. Gente, 3 coisas simples. Não, aí vocês não me ajudam a ajudar vocês. Não ganhou também. Terceira chance. Estamos só na primeira live, são 5, tá? Vamos lá. Quem vai ser o abençoado que escuta certinho e segue as regras certinho? Sandra Dias Jimenez. Será que vai ser a Sandra, gente? Será que vai ser a Sandra? Vamos ver. Sandra não curtiu o post. Gente, não pode ser verdade. Olha aqui, não curtiu o post. Gente, vocês têm que prestar atenção nas regras. Senão vocês. Olha, terceira pessoa que perdeu. Sandra, você não curtiu o post. A Sandra tá ao vivo e não ganhou. Mas calma, Sandra, você pode ganhar as próximas, né? Tem mais 4 lives, mas tá aqui, ó. Seu nome não tá curtido na live, não no post. Então, vamos tentar pela quarta vez. Tá muito fácil esse sorteio, gente. Imagina. Ó, eu vou até fazer uma pausa, porque semana que vem é sério, tá? É um Pix de R$ 500 segunda-feira. Imagina o remorso dessas 3 pessoas que não ganharam. 3, 4, até já tô perdida. Porque não seguiram as regras. Era muito simples comentar a hashtag correta da aula, me seguir e curtir o post lá no Instagram. Gente, semana que vem é igual aqui. Esse aqui é só um test drive de semana que vem. Semana que vem os sorteios serão mais valiosos, porque é Pix, é bolsa de estudos integral. Então, ó, prestem atenção nas lives, senão vocês não me ajudam a ajudar vocês, né? Vamos tentar de novo. E tá tudo explicado na live bem certinho. A Sandra não curtiu o post, então vamos tentar de novo. Vamos lá. Vamos ver se vai ser a Simone, ó, comentou a hashtag certa. Simone. Opa, Simone.Ferreira. Olha aqui, ó, curtiu o post, ó, tá vendo? Curtidas, curtiu. E me segue, me segue. Ganhou. Parabéns, Simone. Simone Ferreira de Oliveira. Simone Ferreira de Oliveira. Ganhou o primeiro livro. Vamos para o segundo. Vou abrir a página do segundo sorteio agora. Compartilhar com vocês. Ó, segunda live. A segunda live, a senha era outra, né? Era uma por live. Foi essa live aqui, porque trabalhar com ergonomia é tão lucrativo. E a hashtag era liberdade financeira. Vamos ver quem ganhou e se seguiu as regras. Hashtag liberdade financeira. Ó, olha a Sandra, segunda vez. Vamos ver se a Sandra curtiu esse post para ver se. Olha, Sandra, Deus te dando uma segunda chance. Aê, Sandra! O segundo post a Sandra curtiu, gente. Ganhou, Sandra. Deus ajuda, né? Ó, agora deu certo. E a Sandra me segue. Muito bom. Vamos lá. Agora funcionou, né, Sandra? Agora foi. Vamos para a terceira live. Agora, a terceira live, terceiro sorteio do terceiro livro. E a senha, a hashtag desse post era hashtag consultor de ergonomia. Vamos lá. Ó, vamos ver. Bora lá, bora lá. Que rufem os tambores. Ó, hashtag consultor de ergonomia, Adriana Pena. Vamos ver se a Adriana Pena curtiu o post e me segue. Não curtiu. Não ganhou. Viu? Ó, vocês ficam passando reto sem curtir, Deus castiga. Não curtiu. Não ganhou. Bora pro próximo. Vamos ver. Live 3.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos ver. Hashtag consultor de ergonomia, fez certinho. Vamos ver se curtiu o post. Apna, sim, olha aqui, ó. Curtiu o post, gente. Olha aqui. Curtiu o post, me segue. Ganhou. Apna, apoio pedagógico. Parabéns! Vamos para a quarta live agora. Penúltimo sorteio, gente. Penúltimo sorteio. A quarta live era esse post aqui, ó. O sorteio. O que é realmente necessário para começar a atuar. E a hashtag era hashtag Ergo de Sucesso, era a senha. Vamos lá conhecer o quarto ganhador ou ganhadora. Vamos lá. Hashtag certinho, Ergo de Sucesso, Nina Mia. Vamos ver se ela curtiu o post e me segue. Sim, olha aqui, ó. Curtiu o post. Ó. Curtiu o post, Nina Bia. E me segue, ó. Nina Bia. Parabéns, ganhadora do quarto livro digital. Agora o último, gente. Live 5, que foi ontem, foi sexta. Que o tema foi como faturar 10 mil por mês, mesmo sem experiência. E a hashtag ontem era Ergo500k, porque vocês vão ganhar o troféu de 500 mil de faturamento. Vamos lá, então. Vamos ver quem ganhou. Cruzem os dedos, esse é o último livro da noite. A Sandra ganhou 2 vezes. Sandra, mulher de Deus. Eu vou sortear de novo, tá? Outra pessoa. Mas eu preciso falar. Menina, joga na Mega Sena. Você foi sorteada 3 vezes. O que tá acontecendo aqui? Com certeza ela se dedicou e comentou muitas vezes, porque cada comentário era um número da sorte. Então, parabéns, foi muito dedicada. Vamos sortear de novo. Gente, isso foi inédito aqui, hein? Foi inédito. Vamos sortear o próximo. Cruzem os dedos, último livro. Muito bom, Sandra, sério. Que sortuda que você tá, mulher. Oi, de novo? Não, não é possível. Acho que a Sandra metade dos comentários é da Sandra, eu acho. Seguiu as regras direitinho, né? Principalmente a regra de quanto mais comentário, maior o número de chances, né? Vamos ver aqui. Vamos lá, sortear. Vamos ver o próximo. Travou de novo? Não. Aqui, ó. Comentou a hashtag certinha, Instagram Vivi Honório. Vamos ver se a Vivi curtiu e me segue. Vivi, aqui, gente, ó, validada. Vivi Honório curtiu o post e me segue, ó. Seguir de volta. Gente, 5 ganhadores. Parabéns. Olha, a Sandra. Ó, a Sandra comentou ali. Eu joguei, mas não ganhei. É porque a aposta de vocês é na ergonomia, não é em jogos de aposta, não é em loterias. Vocês já encontraram onde vai vir a liberdade financeira de vocês. Por isso. Parabéns e ó, quem não ganhou, não se preocupe. Semana que vem vai ter sorteio de Pix na segunda-feira, 7h30. Então, assiste a aula até o final, presta atenção nas regras para você poder validar o seu prêmio. Olha quantas pessoas poderiam ter ganho hoje e não ganharam. Poderia ser um Pix de 500. Olha a dor no coração. Por isso que eu faço o sorteio do livro digital no começo, no aquecimento, que é já para vocês entenderem a seriedade e fazerem tudo certinho semana que vem, porque
A dor de perder um livro digital é uma, agora a dor de perder 500 de Pix. Vai ter outros Pix nas outras aulas. Vai ter bolsa de estudos integral para FCE, para formação de consultores em ergonomia. Imagina você não validar o teu prêmio. Então, assim, ó, o primeiro pré-requisito para participar dos sorteios semana que vem é participar das aulas segunda, quarta, quinta e domingo, tá? E o segundo pré-requisito é preencher a pesquisa do evento, porque a gente vai puxar quem respondeu a pesquisa do evento também, para validar o prêmio. E o link tá ali nos comentários. Então, se você não preencheu, já preenche agora. E também eu vou deixar um QR Code na tela, que além de você conseguir preencher a pesquisa e participar do sorteio semana que vem, que é um dos pré-requisitos, você também ganha a cartilha do futuro consultor de ergonomia, que é um e-book bem legal. Então, ó, se você não ganhou o livro digital agora, esse e-book é muito bom. Tem bastante conteúdo bom para você começar na ergonomia e você ganha ele só de preencher. Então, todo mundo está ganhando presente aqui no evento, é só ser participativo. E também, todo mundo que se inscrever na formação quando abrir, vai ganhar o livro digital. Já tá lá dentro, então não se preocupem, tá bom? Eu vou ficar aqui respondendo mais algumas dúvidas e a gente vai para o encerramento. Edilmar, a minha dúvida é se essa atividade é desempenhada também por outros profissionais, ou seja, técnico em segurança ou enfermeiro do trabalho pode fazer essas atividades de ergonomia somente se esses profissionais também se capacitarem em ergonomia. Não é porque ele se formou em segurança do trabalho ou enfermagem do trabalho que ele pode trabalhar com ergonomia automaticamente. Não, são profissões totalmente diferentes, cada uma desempenhando uma função dentro da empresa. Mas se esses profissionais, assim como qualquer outro, fisioterapeuta, profissional de educação física, qualquer um, se eles se capacitarem, se formarem em ergonomia, por exemplo, fazerem a formação de consultores em ergonomia, eles vão poder fazer essa função também. Mas tem que se capacitar, né? A minoria acaba enxergando essa oportunidade. Então, a minoria pode, porque a minoria se especializa nisso, tá? Mais alguma dúvida, gente? Vê a gravação, Marilúcia. Quem chegou tarde vai ficar salva, tá? Amanhã assistam os replays das lives também, das lives de aquecimento. Essa semana tem muito conteúdo. Vocês ouviram a Drica comentando, olha, eu mesma que tô atuando, vi as lives de aquecimento e peguei sacadas, né? Imagina vocês que estão começando, tem muito conteúdo lá, tá? Gente, obrigada pela participação de vocês, parabéns pela decisão de aproveitar o seu tempo da melhor forma, conhecendo uma área nova, se aprofundando, se especializando, conhecendo colegas que já trilharam esse caminho que vocês vão trilhar. Então, parabéns mesmo para você que esteve aqui. Quem viu a gravação também, quem vai ver a gravação, parabéns também para você por ter tirado esse tempo. E a gente se vê segunda-feira, às 7h30, no nosso workshop. A Virada, o maior evento de ergonomia e de empreendedorismo do país, onde vai te ensinar o passo a passo para você faturar acima de R$10.000 por mês com ergonomia, assim como a Drica, que você conheceu na live de hoje. Obrigada, não sai sem deixar seu like, se inscrever no canal e sem entrar no grupo de WhatsApp do evento. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para você entrar no grupo e não perder nenhum comunicado sobre semana que vem. Tchau!